Esse é um Cápsula e nós vamos falar agora do início dos trabalhos na CPMI do INSS, que promete ser muito mais interessante do que a gente imaginava. Como eu falei para vocês, a previsão que nós tínhamos é que haveria uma chefia chapa branca. O presidente seria aliado do Lula, o relator seria aliado do Lula, então seria uma CPMI bem chatinha, porque seria tudo contido pelo governo. Ainda assim, como eu falei para você, ainda assim, se fosse isso, ainda teria muita coisa para prejudicar o governo essa CPMI, você pode ter certeza. Mas agora a situação ficou totalmente outra, né? Como a gente falou há poucos dias atrás, os oposicionistas conseguiram inverter a situação e aprovar um presidente e um relator aliados de Bolsonaro. Mas começaram os trabalhos da CPMI e a gente ficou sabendo que, olha só, o irmão do Lula ficou fora da lista de convocados para essa CPMI do INSS. Ué, que negócio é esse? O cara que é a raiz do problema todo, o cara que forçou o Carlos Lupe a abrandar os controles sobre descontos e fez a explosão de casos do INSS acontecer, ele não vai ser chamado? Que história é essa, né? Vamos entender o que aconteceu aqui, porque o que estão dizendo os oposicionistas é que não tem acordo nenhum nesse sentido. O que aconteceu é que ele ficou de fora da primeira lista de convocados, porque a primeira lista de convocados são as pessoas do governo, os ministros da Previdência, desde a época da Dilma até agora, né? Ele ficaria para uma segunda lista de convocados quando serão ouvidos as pessoas ligadas à associação. É isso que estão dizendo os oposicionistas da CPMI. Mas vamos entender o que está acontecendo aqui, qual que seria o acordo que teria sido feito, porque parece que teve coisa aqui, ó. Lula liberou 200 milhões de reais para os titulares da CPMI. É engraçado isso, né? Vocês lembram quando teve o escândalo do mensalão, que era o governo Lula dando dinheiro para deputado? Agora virou, não, ele liberou 2 milhões aqui, 50 milhões aqui, 200 milhões para poder o pessoal da CPMI. Então, eu não sei não, tem alguma coisa nessa história aqui. Essa notícia foi sugerida por Sakuro e John Vem Jogar Mágica e Seus Corno, O Diabo Veste Toga e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o Globo diz aqui, entenda por que o irmão do Lula ficou de fora da lista de convocados da CPI do INSS. Ele ficou de fora da primeira lista de convocados, tá? O presidente do colegiado diz que não há previsão de convocação do Frei Chico, vice-presidente do sindicato. Não há previsão ainda, não há previsão nessa primeira leva. Mas é isso que está dizendo o presidente da CPMI, né? A CPI do INSS aprovou nessa terça-feira convocações e convites para ouvir 55 pessoas. Governistas construíram um acordo com a oposição que deve blindar Frei Chico, irmão do presidente Lula, de uma convocação. A negociação ocorreu em troca de estender o escopo da investigação da comissão para o período que abrange o governo Dilma Rousseff. Se esse foi o acordo mesmo, eu acho um acordo de bunda, porque ninguém se interessa pela Dilma, ninguém se importa com a Dilma. O importante realmente é a questão do governo Lula. É só você ver o gráfico de desembolso lá que você vai ver que a coisa explodiu no governo Lula, muito mais desconto, muito mais roubo de aposentado no governo Lula. 65% dos roubos de aposentados foram no governo Lula. Então meio que não interessa para mim esse negócio de governo Dilma, não faz sentido para mim isso, mas... isso é o que está dizendo o Globo. O Globo, vocês sabem, é ligado ao Lula. O Globo, então, ele está falando a versão do Lula. O Lula está querendo tranquilizar todo mundo. Não, fica tranquilo, gente. Não vai ter convocação. A gente fez um acordo em troca de estudar o período da Dilma, que, de novo, ninguém se importa. Ela já perdeu, já é uma morta-viva política no Brasil. Então não faz diferença nenhuma mais. O Lula que tem que ser investigado, principalmente, né? Então está dizendo aqui que o plano de trabalho proposto pelo comando do colegiado, que é de oposição, prevê a linha do tempo da apuração começa em 2015, durante a gestão Dilma. Governistas resistem à ideia que foi aceita como uma condição. A votação de requerimentos em bloco na comissão só vai acontecer se houver consenso entre todos os nomes analisados. Então, o que isso quer dizer? Qual que seria o acordo, né? Vão fazer desde 2015, ou seja, desde a época da Dilma, e a votação de requerimentos da comissão terá que ser em bloco, ou não poderá ser em bloco sem o consenso de todo mundo. Isso garante que se alguém pedir a oitiva do Frei Chico, do irmão do Lula, vai ter que ser aprovado individualmente esse pedido pela comissão. E aí, como a comissão, a maioria ainda é ligada ao governo, eles têm a expectativa de conseguir derrubar isso na comissão, tá?
Mas a verdade é a seguinte, a maioria na comissão é sim de governistas, mas tem muita gente ali que não é tão governista assim, que tá ali, aquele pessoal ali dos partidos da base do apoio do Lula, que não são tão base de apoio assim. Então, eu não sei não, tá? Ou seja, os governistas estão tranquilos com isso. Então, o fato de ele não estar nessa primeira leva de pessoas chamadas não é problema, né? A CPI vai ter várias investigações. É até bom já levantar mais informações para quando chamar o irmão do Lula, ter um monte de coisa para questionar ele, né? Aqui, ó. E, segundo está dizendo aqui, o Lula liberou 200 milhões para titulares da CPMI. Cara, virou uma festa essa porra. O mensalão ficou normalizado agora no Brasil, né? O Lula, sempre que quer aprovar alguma coisa, que quer ajudar alguma coisa, que quer que não aprove anistia, não sei o que lá, eles liberam um monte de dinheiro para os deputados na Câmara e pronto, as coisas acontecem, né? Então, eu não descarto que tenha havido muita distribuição de dinheiro, e nesse caso, lembra, embora os deputados sejam deputados da oposição, eles têm o líder do partido, né? O líder do partido quer dinheirinho é bom, dinheiro faz bem, né? Então, ou seja, eu não descarto que tenha havido algum acordo meio caracu nessa história, mas o que eles estão dizendo, não, tá aqui, ó, CPMI do INSS, governo blinda Frei Chico, que ficou fora das convocações, né? E ficou fora das primeiras convocações, tá? Ainda pode ter outras convocações, a CPMI mal começou nessa história, tá? Aqui, ó, relator da CPMI nega acordo para poupar o irmão do Lula. Segundo ele está dizendo, não teve acordo nenhum para poupar o irmão do Lula. Mas a verdade, como eu expliquei para vocês, é que o acordo não foi questão de poupar o irmão do Lula. O acordo foi que a votação de requerimentos em bloco na comissão só vai acontecer quando houver consenso sobre todos os nomes analisados, né? E aí é o que eu digo para vocês, se tiver uma convocação do Frei Chico, não vai ter consenso, então vai ter que ser votada individualmente, e daí a votação individual, o governo planeja derrubar isso daí. Só que essa história toda, né, vai depender de como é que a coisa avance, vamos ver como é que vai avançar essa história aqui do Frei Chico. Eu acho, ou pelo menos estão dizendo que vão chamar o cara, só não chamaram nesse primeiro momento, né, vamos ver como é que vai ser isso daí, né. Aqui, ó. Gaspar desmentiu a notícia de outros veículos que haveria um acordo para evitar a convocação do Frei Chico, irmão do presidente Lula. Não existiu nenhum acordo com relação ao irmão do Lula. Todos interessam a investigação, todos serão ouvidos, nada de perseguição nem de proteção. Ou seja, entenderam, né? Porque realmente não teve acordo para poupar o Frei Lula, teve acordo para submeter todas as votações à votação manual, e aí o Frei Lula não vai passar porque tem maioria ali do pessoal, então não vai ter jeito, né? Então, assim, eu não sei, vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que eles consigam chamar o cara. O Coronel Crisóstomo fala aqui que não, que isso é mentira. O irmão do Lula vai ser ouvido na CPMI do INSS, sim. Ele será, sim, chamado e terá que explicar sobre as fraudes de mais de 30 mil nomes de aposentados de forma regular lá no Sindinap, lá que é o sindicato dele, né? E, assim, eu vou falar um negócio para vocês, tá? Eu acho muito importante chamar o Frei Chico, botar ele lá na frente, fazer as perguntas para ele, mas não esperem muita coisa não, tá? Porque claramente esse pessoal todo dos sindicatos vai todo mundo pegar habeas corpus no STF e mesmo com o relator lá sendo o André Mendonça, existe uma chance grande dele fornecer esses habeas corpus, porque a verdade é que é natural isso, tá? O STF tem tido essa orientação de dar habeas corpus em caso de CPMI de depoimento. Isso quer dizer que a pessoa que vai lá na condição de investigada, ela pode ficar calada, ela pode não falar nada. Então, assim, não é que esse depoimento do Frei Chico faça muita diferença. Eu acho muito importante chamar ele lá, fazer as perguntas e coisa e tal, evidentemente, mas eu acho que o que vai sair de informação é muito mais da pesquisa do pessoal, dos contratos, o que a gente falou aqui da carta do Sindinap pedindo para o Lula afrouxar os controles nos descontos do INSS, né? Logo que o Lula voltou e aparentemente, e também o Lula tinha pedido emprego para o irmão dele, lembra? O irmão do Lula ganhou o emprego depois que o Lula assumiu e afrouxou a coisa toda. Foi praticamente pagamento de corrupção, meu amigo. Me dá isso aqui que eu te dou isso daqui. E o Sindinap passou a contratar o irmão do Lula, né? Então, eles estão dizendo que vai ter, que vai chamar. Vamos ver se vai chamar mesmo, né? O Alexandre Garcia mandou real aqui. Se for para blindar o Lula na CPMI do INSS, melhor fechar a comissão. Eu não acho não, Alexandre, olha só, na boa, eu acho que essa comissão vai sair melhor do que estava antes, e mesmo sem isso vai gerar muito fato constrangedor para o governo. Mesmo que eles não consigam chamar
o irmão do Lula vai dar problema para o governo. Mas é lógico, tinha que chamar o irmão do Lula. Eu concordo que seria uma coisa muito importante ouvir o irmão do Lula nesse caso.